Muito obrigada. Convido agora Sua Excelência, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, a usar da palavra. Ilustre Ministro, tem a palavra. Muito obrigado. Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República, Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, Suas Excelências, membros da Comissão Permanente da Assembleia da República, Suas Excelências, Senhores Deputados da Assembleia da República, Suas Excelências, Senhores Membros do Governo, minhas Senhoras e meus Senhores, permitam-me, em primeiro lugar, saudar a todos vós e manifestar apreço pelo trabalho que têm vindo a realizar em prol do povo moçambicano. Passo seguidamente a responder às questões que foram levantadas sobre o dossiê Moçambicanos no Malawi. Como é do conhecimento de todos, o problema teve início em junho de 2015, quando os primeiros moçambicanos chegaram ao Malawi em pequenos números, em números reduzidos. Todavia, este número foi aumentando de forma quase exponencial, sendo que compreendia essencialmente mulheres e crianças. Desde que o problema foi despoletado, que o Governo tem estado a acompanhar muito de perto a evolução do mesmo, tendo sempre como preocupação a identificação das causas reais deste movimento e as necessidades de assistência para este grupo populacional. Também preocupa-se em estudar formas sustentáveis do seu regresso e reassentamento no país. Para efeito, o Governo levou a cabo várias missões, que, com a vossa permissão, passo a mencionar com algum detalhe. A primeira teve lugar em janeiro de 2016 e foi realizada por uma equipa constituída por funcionários do Alto Comissariado de Moçambique, no Malawi, que se deslocou ao centro de Kapezi. Há 4 centros, mas os outros 3 não têm grande expressão. O de Kapezi é que é o centro principal e o que tem chamado a atenção de vários quadrantes. E na altura constatou que existiam cerca de 3.000 pessoas. Portanto, o número fornecido por quem estava a gerir o centro foi de que eram 3.000 pessoas, mais coisa, menos coisa. Em fevereiro, a 4 de fevereiro, foi uma segunda missão, chefiada pelo Alto Comissariado de Moçambique no Malawi, e incluía membros do Governo Provincial da TET, representantes do Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados, vulgo INAR, e do Instituto Nacional para as Comunidades no Exterior, vulgo INAS. Este grupo, naturalmente, também deslocou-se ao centro e, na altura, o número que foi dado foi de cerca de 4.000 pessoas, mais precisamente 4.024 pessoas. Com base nos relatórios destas 2 missões, portanto, devidamente consolidados, o assunto foi levado ao Conselho de Ministros, que o apreciou com a devida profundidade e tomou a decisão de despachar 2 missões em simultâneo. Uma chefiada pelo Ministro de Negócios Estrangeiros e Cooperação com destino ao Malawi, outra co-chefiada pelos Ministros da Educação e Desenvolvimento Humano
e o Ministro da Indústria e Comércio para a província de Tete, para os distritos de Moatize e Angone. Uma vez regressadas as missões, consolidaram os relatórios e fizeram a apresentação ao Conselho de Ministros no dia 16 de fevereiro. E aqui importa dizer que nas missões, estas missões que foram realizadas tinham como pano de fundo o seguinte: independentemente da natureza deste grupo, ele é constituído, acima de tudo, por moçambicanos. E um governo responsável nunca abdica das suas responsabilidades em relação a nenhum segmento da população que tem a responsabilidade de cuidar. Na missão para o Malawi, tratou-se de se verificar as condições de assentamento, interagir com as autoridades malauianas, do país hospedeiro, com as organizações internacionais que estão a operar no terreno. Como resultado da apreciação destes relatórios, tanto para o Malawi e para Tete, foi tomada a decisão, Sr. Presidente da República, de fazer uma reunião específica direcionada para o atendimento deste problema. E esta reunião teve a participação de vários ministros considerados relevantes para este dossiê, ou para este assunto, e contou com a presença dos secretários permanentes das províncias de Niassa, Tete e Zambésia, que são as províncias que fazem fronteira com Malawi. E para garantir um tratamento mais cuidado, mais pormenorizado do assunto, para além dos secretários permanentes dessas províncias, também estiveram presentes os administradores dos distritos que fazem fronteira com o Malawi. Na ocasião, foi feita uma radiografia da situação, tendo como resultado sido decidida a elaboração de um plano de ação específico. A proposta do plano de ação foi submetida ao Conselho de Ministros no dia 1 de março e engloba, de um modo geral, intervenções nos seguintes domínios: saúde, educação, estradas e pontes, eletrificação rural, principalmente com base em painéis solares, agricultura, ao nível de distribuição de sementes e outros, realização de feiras agrícolas e deslocação de brigadas para o registro dos moçambicanos com a finalidade de se lhes ser atribuídos de documentos de identificação. Nós, como se pode ver pelo alinhamento dos domínios ou das áreas em que a ação irá incidir, trata-se de dar respostas rápidas e eficazes, sem prejuízo do que já está sendo feito no domínio do PES 2016. Uma questão de realce tem a ver com a necessidade de atribuição de documentos de identificação, porque não está claro para nós que todos estes milhares de pessoas sejam somente moçambicanas. E dados históricos explicam isto. Nas nossas fronteiras há movimentos para um lado e para o outro. Quem conhece a geografia, a história de Moçambique, sabe que o Malawi, devido à escassez da terra que tem, terras que tem, muitos vêm fazer uma chama do lado de cá e transportam. Portanto, nas fronteiras há livre circulação. Portanto, os números valem o que valem. Mas não estamos preocupados com aspectos técnicos. Todas as pessoas que estão ali, independentemente da sua proveniência, presumida ou real, estão a ter igual tratamento.
Estão a ter habitação, estão a ter alimentação, assistência médica, evidentemente nas condições possíveis. Os prejuízos residem ao nível do acesso à escola. As crianças não podem ir à escola naquelas condições. Importa aqui esclarecer que, de acordo com as convenções internacionais, a assistência aos refugiados é da responsabilidade do país hospedeiro e do Acnur, portanto, do Alto Comissariado para os Refugiados. O Governo, no âmbito da sua responsabilidade, tem de se envolver desde o início, de modo a dimensionar adequadamente as condições a serem criadas para o regresso destas populações. Regresso este que é feito numa base voluntária, ou seja, de acordo com convenções internacionais, é estritamente proibido forçar populações refugiadas a regressarem aos seus locais de origem. E isto está sendo observado. O que é feito, o que tem sido feito, são apelos, naturalmente, para que as pessoas regressem mediante determinadas condições. Queria agora fazer a referência ao facto que foi mencionado por um deputado, segundo o qual o não reconhecimento do refugiado corresponde ao seu abandono. Duas coisas. Primeiro, estas pessoas não estão abandonadas, como eu acabo de referir, e pode ser constatado com visitas ao terreno. E o Governo não se limitou a ir ao Malawi para constatar e fazer uso político desse facto. O Governo foi também às zonas de origem, porque para se ter uma imagem completa é necessário ter as duas faces da moeda. É preciso ter-se o quadro completo. Portanto, estas pessoas não estão abandonadas. Em segundo lugar, a questão de ser ou não ser refugiado dá para uma conversa muito longa que eu vou resumir no seguinte. Para se ter o estatuto de refugiado, e nós tivemos refugiados moçambicanos no estrangeiro durante a guerra de desestabilização e tivemos refugiados estrangeiros em Moçambique durante conflitos na região. E em termos de regulamentação internacional, antes, o estatuto de refugiado não se adquire automaticamente. É objeto de um processo determinado. Numa primeira fase, as pessoas são consideradas requerentes de asilo e depois, através da análise caso a caso, é conferido o estatuto de refugiado. Mas a componente humanitária sobrepõe-se sempre. Não interessa qual é a categoria, o que interessa é como tratar o assunto. Portanto, daí o uso indistinto. Há onde reparar, às vezes chamamos deslocados, outras vezes chamamos refugiados, mas para nós não é aí onde está o problema. Não é aí onde está o problema. O nosso problema está no tratamento humanitário dessas pessoas e no desejo que temos de as ver regressar voluntariamente ao país para jogarem o papel que se espera de cidadãos responsáveis, cidadãos envolvidos, cidadãos com história ligada aos locais de onde vieram. O plano do Governo a que me referi prevê duas situações: o regresso às zonas de origem ou não se pretendendo, portanto, não querendo regressar às zonas de origem, a outras zonas de escolha. A ideia de conflito que se pretende dar também é objeto da análise na atribuição do estatuto de refugiado. Ou seja, as organizações internacionais têm de ir, escutam os depoimentos dos refugiados, mas têm que verificar, comprovar se estes depoimentos são verdadeiros. Mesmo sendo verdadeiros, do grupo que se apresenta
para o Estatuto de Refugiado é preciso expurgar, ou seja, retirar os que estejam acusados de subversão ou de crimes de delito comum. Portanto, refugiados só o são quando comprovadamente há razões de natureza política ou de segurança que os tirem de lá. E este é um aspecto que ao qual convém prestarmos atenção. Porque normalmente, antes do refúgio para o estrangeiro, há deslocação dentro do país. Por isso é que nos conflitos, o maior número de pessoas fora do seu local normal de habitação são os deslocados, aos milhões. E foi a nossa experiência aqui. Nós tivemos milhões de deslocados e um número muito inferior de refugiados. E o conflito foi da dimensão que nós conhecemos. Nas atuais circunstâncias, não faz sentido que o número de refugiados seja superior ao número de deslocados, ou, para sublinhar, de deslocados internos. Portanto, há muito trabalho para fazer para se analisar a natureza do problema. Mas a componente humanitária não deve, não pode e não será negligenciada. Daí todas as ações a que fiz referência e outras que continuam a decorrer e, de acordo com a dinâmica da situação, estamos preparados para outros passos, eventualmente mais ousados. Muito obrigado.